Então, pessoal, vamos falar da obra da Raquel de Queiroz, tá, gente? Raquel de Queiroz, vocês estão vendo aí, morreu não faz muitos anos, né? Essa geração, vocês vão ver que ela dura muito, né? O Jorge Amado também viveu bastante tempo. Enfim, outros escritores dessa época aí também, né, morreram há alguns anos atrás, poucos anos, enfim. Certo? A Raquel de Queiroz, pessoal, ela estreou na literatura com aquele que será sua grande obra-prima, o que por um lado é incrível, né? Uma pessoa, ela tinha 18 anos, parece, 19 anos, quando publicou o 15 e tal, e é um grande livro, né? Talentosíssima desde cedo. Também um pouco frustrante, né? Afinal de contas, o livro que a deixou famosa nunca foi superado, né? Com os anos mais maduros depois, embora ela tenha boas obras, tá? Mas aquela que é a que a gente estuda, né? É o 15, que é um livro muito gostoso de ler, tá? Então, a obra O 15, tá, gente? É uma narrativa em terceira pessoa, que faz menção à seca, né? Uma grande seca que deu em 1915, tá? Lá na região do Nordeste, mas aqui especificamente trabalhando um pouco com o Ceará, enfim. E o livro ele vai se traçando em dois planos, né? Um plano individual e um plano social, o que é uma excelente técnica, né? Para trazer um romance social, mas ao mesmo tempo trazer uma narrativa mais subjetiva, mais que envolva temáticas mais universais, como amor, né? Sentimentos e assim por diante. Então, no plano individual, a gente tem uma moça chamada Conceição, né? Que é uma menina que é do campo, né? A avó dela é do campo e tal, mas ela ganhou na vida, digamos assim, né? Superou várias barreiras e conseguiu se formar como professora normalista e mora na cidade sozinha, o que é revolucionário, né, pessoal? Imagina em pleno início do século XX uma mulher que sai do campo, mora sozinha, solteira e tem uma profissão, né? Isso é bastante revolucionário ao ponto da gente dizer assim, é uma aula de feminismo para o contexto da época, né? Hoje pode soar um pouco menor, mas para aquele momento era o que havia de mais revolucionário, né? E ela tinha uma espécie de paixão ainda, né? Todo mundo já sabia, né? Eles se namoravam, mas em silêncio, né? Embora sem beijo, sem toque e tal, com o Vicente. O Vicente era um vizinho dela da época do campo lá. E frequentemente ele fazia visitas a ela, né? Os dois sentavam, cada um no sofá, perguntando como é que tava. Enfim, eles tinham tudo pra ter um caso, assim, tal, né? O Vicente era um proprietário e tal. E, enfim. Só que certa vez a Conceição, né, tá com a avó dela lá na cidade e a avó dela conta uma espécie de boato de que o Vicente estaria, né, namorando, né, tendo um caso com uma das suas empregadas da fazenda e tal. E a Conceição fica puta da cara. E aí quando o Vicente vai visitar ela, ela trata ele super mal, né, super fria. O Vicente sai de lá indignado. E a Conceição até pensa assim, né, será que eu fiz certo e tal? Mas no final das contas ela pensa, quer saber? O que aconteceria com a minha vida se eu fosse casar com o Vicente? Né? Poxa, o que aconteceria com uma mulher que se casa com um homem do campo, né, naquele tempo? Né? Ela teria que se submeter novamente a uma ordem patriarcal, enfim. E ela acaba percebendo que o melhor para ela é a conquista que ela teve da sua própria liberdade, certo? E aí, como a gente vai ver no final, ela ainda vai conseguir realizar o sonho dela de ser mãe, tá? Mas vamos dar uma passada para o outro plano aqui, o plano social, na qual a gente vai ter a família do Chico Bento. O Chico Bento era um funcionário da sua avó, tá? Ele trabalhava lá na fazenda da avó da Conceição. E quando estoura a seca, a avó da Conceição, que vai até a casa da Conceição, né? Ela vai morar lá na casa da Conceição, na cidade. A avó dela abre a porteira e diz pro Chico Bento: pega a tua família, dá um jeito de fugir daqui, porque essa seca vai aterrorizar todo mundo. E a gente vai acompanhar nesse plano, né? O livro fica fazendo assim, tá? Ele fica deslocando, né, a narrativa de um pro outro. Né? Gostei desse movimento aqui, ó. Tá? E aí a gente vai ver o Chico Bento, a sua esposa, Cordulina, enfim, os outros filhos, né? Ela tem inclusive uma sobrinha junto. E eles vão atravessar o sertão para tentar sobreviver. E a gente vai ver cenas bastante pesadas, tá? Deles comendo um resto de boi ali, cru quase, né? Tendo que comer o bucho, porque aí chega o dono desse boi aí morto.
e entrega para ele só o bucho, né? A sobrinha que vai ficar para trabalhar vendendo doce num ponto lá que eu não me lembro qual é. Um dos filhos que morrendo de fome acha no chão, essa é a cena mais forte, eu até botei ali, né? Um pedaço de ipim, né? Mandioca, né? E ele arranca a mandioca do chão e come a raiz, e a raiz é venenosa. E ele morre na frente dos pais. Enfim, são várias cenas bastante pesadas. Quando eles estão quase chegando, né, na capital, um dos filhos também vai acabar fugindo, né? E desaparece, some. No final das contas, Chico Bento e a Gordolina só chegam com um filho, né? De colo. Na cidade, né? Em Fortaleza, se não me engano. E aí eles vão parar num campo de concentração, que obviamente não é um campo de concentração nazista, nem nada desse sentido, mas era um campo onde eles recebiam ajuda do pessoal da cidade, o pessoal mais altruísta. Né? Ia lá dar comida, dar bebida e tal. E quem é a pessoa mais altruísta da história? Conceição. E a Conceição era uma das grandes frequentadoras de lá, e ela vai lá entregar, né, subsídios para essas pessoas, e quando ela chega lá, se depara com o Chico Bento. Chico, o que vocês estão fazendo aí? Pois é, deu a seca, não sei o que e tal. Eles explicam a situação. Tá, e agora qual é o plano? E aí o Chico Bento conta que a ideia era eles irem para Amazonas, porque eles ficaram sabendo do papo da borracha, né? Do ciclo de borracha, que tava dando muito dinheiro e tal. E a Conceição disse, não, já secou as seringueiras, não tem mais borracha lá, não sei o quê. Pá, e agora o que a gente faz? Vocês têm que ir pro sul, vocês têm que ir pra São Paulo, Rio de Janeiro, tá crescendo indústria lá, eles estão aceitando trabalhadores, não sei o que e tal. E aí o Chico Bento diz, mas a gente não vai conseguir ficar com, acho que é Manuel, posso estar errado, tá? Mas o menino de colo, ele não vai conseguir ficar com ele. E a Conceição diz, eu fico com ele. A Conceição, de passagem, ela era dinda dele, né? Ela era madrinha dele. E aí o Chico Bento acaba entregando seu filho de colo, ele e a Cordolina, para Conceição, para ela virar uma mãe adotiva, né? E ele e a esposa acabam partindo para o sul e a Conceição acaba realizando um dos sonhos dela, que era ser mãe, então. Tá? E a história tem um final interessante. Tem um outro momento bem drástico na história, que é quando a Conceição tá em casa, né, e tal, e aparece uma mulher com uma criança de colo, dizendo, a gente tá passando fome, seca, não sei o que e tal, tem algum prato de comida, não sei o que, pro meu filho que tá passando fome. E a Conceição dá um prato de comida e a mulher come e não dá pro filho. E a Conceição, mas que isso, não era pra criança? E aí a mulher mostra, a criança tá à beira da morte, ela vai morrer daqui a pouco. Tá, mas tu usou, então, é que se eu não mostrasse as crianças, tu não ia dar comida, e aí senão eu seria a próxima a morrer. Tem cenas bem fortes, assim, tá? Um livro bem legal de ler. Vale bastante a pena. Eu particularmente gosto muito dele, já li 2 vezes e releria, né? Novamente. Novamente é bom. Mas enfim. Pessoal, então aqui tá a cena, tá? Onde o menino morre. Como é que é o nome do menino? Meu filho, Cordolina, enfim. Tá? Mas quem quiser ler aí, pode ler depois. Tá? O Josias tá ali em cima. Tá? O filho que come a mandioca crua, tá? Aqui também pode dar um pause aí, tá? E, enfim, algumas observações a serem feitas, tá, gente? O livro é em terceira pessoa, porém, ele é escrito em discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? Quem lembra das aulas lá de português, né, vai lembrar que o discurso direto é quando o narrador dá a voz diretamente à fala do personagem. Então, sei lá, Cordolina diz, 2 pontos, abre aspas, ou 2 pontos, travessão, né? Então aí, Chico, venha cá. Então ela disse diretamente o discurso dela. Discurso indireto é quando o narrador né, acaba captando o discurso do personagem e colocando no seu próprio. Né? Então, Cordolina disse para Chico vir logo. Então eu não dou o discurso para Cordolina. Eu, como narrador, absorvo o discurso dela e acoplo ao meu próprio discurso. Cordolina disse para Chico vir. Né? Então, geralmente tem um para, um que e tal, e uma adaptação. Né? E o discurso indireto livre é um tipo de discurso mais criativo, ele é mais poético, ele é mais literário, ele é bastante interessante. Porque ele é um tipo de discurso onde a gente confunde quem está falando. Né? Tanto o personagem quanto o narrador fica uma coisa um pouco confusa. Né? E justamente essa confusão é que torna mais interessante. Né? Então, por exemplo, a Clarice, né? A Clarice Lispector é a rainha, né, do discurso indireto livre. E lá em A Hora da Estrela, que é um livro famoso dela, o narrador tá lá entrando, né, na cabeça da Macabé, e aí lá pelas tantas diz, e Macabé acreditava em anjos. E como ela acreditava, eles existiam.
Então a gente fica se perguntando, o que é que está dizendo que eles existiam? Será que é o narrador que acredita nisso? Que por alguém acreditar eles existem? Ou será que o narrador está falando o que a Macabeia pensa? Não, eu acredito, então eles existem. É o que eu acredito que vale. É uma coisa meio narcisista, assim, meio, né, alienada, assim, né? Uma alienação no sentido narcísica de o que eu acho é o que vale. Né? Imaginem, eu sempre conto um caso que eu vi uma vez num jornal, quando o Papa esteve no Brasil e alguém postou uma coisa aí na internet e tal, que era o Papa, vou parafrasear, claro. O Papa Francisco veio ao Brasil e viu aquele pecado todo. Né? E aí eu geralmente pergunto, quem é que está dizendo que no Brasil tinha muito pecado? O Papa ou o narrador? Quem analisar mais formalmente vai dizer o narrador. O Papa não está dizendo nada. Na matéria está dizendo o Papa veio ao Brasil e viu aquele pecado todo. Só que, obviamente, né, a visão não é tão óbvio, mas assim, a gente pode problematizar. Mas provavelmente, se é um jornalista não comprometido com religião, provavelmente ele está fazendo uma piada daquele pecado baseado na própria concepção do Papa. Né? Provavelmente, se ele fosse falar de uma outra personalidade que veio ao Brasil, ele não usaria a palavra pecado. Vocês me entendem? Então é como se ele filtrasse a perspectiva do Papa para dentro do seu discurso. Então a gente fica essa linha muito tênue entre o que é da opinião do narrador e o que é da opinião do personagem, que no caso aqui é o Papa. Né? Por que eu disse que não é 100%? Porque pode ser, por exemplo, uma igreja evangélica que quer xingar o Brasil, porque o Brasil tá virado numa amoralidade, e ela diz, o Papa veio ao Brasil e finalmente viu esse pecado todo. Bom, aí a gente tem que olhar sempre quem é o narrador, né? Pra gente avaliar as características dessa enunciação. Mas naquele texto jornalístico, evidentemente, o jornalista estava brincando ali com uma certa ironia do pecado do Brasil, porque o Papa foi no Rio de Janeiro e muitas pessoas foram ver ele, né? E as pessoas estavam de sunga, biquíni, e aí era um pecado, uma brincadeira, assim. Tá? Então é em terceira pessoa, mas é em discurso direto livre. Toda narrativa, embora seja em terceira pessoa, é filtrada pela perspectiva da Conceição. A Conceição é quase a subnarradora da história. É ela que dá valores, ela que dá princípios, ela que dá código ético e moral para dentro da história. Tá? A linguagem do livro é uma linguagem bastante coloquial, né? Um coloquialismo elaborado, é bem interessante. Tem até uma palavra, quem for ler esse livro, pode até botar Ctrl F para ler na internet, tem PDF aí, que é mod. Né? Fulano foi mod casa. Né? Mod fazer isso é necessário. E é um pouco difícil entender no início o que é esse mod, mas esse mod é uma expressão específica, né? De para. Né? Então, fulano foi mod casa, fulano foi para casa. Né? Mod fazer isso é necessário, então para fazer isso é necessário. Então tem algumas variantes regionalistas interessantes. Mas para finalizar, gente, não há uma discussão política econômica, tá? É o que o Antônio Cândido, que é o principal crítico brasileiro, chamou de pré-consciência do atraso do Brasil. Como assim? Não há nenhum apontamento do que fazer e de quem é a culpa. Né? Então, parece um fenômeno natural. Putz, deu uma seca. Né? Ó, merda, as pessoas estão sofrendo. Né? Então não há uma culpa, por exemplo, né? Por exemplo, a própria ideia de quarentena que nós estamos vivendo. Para toda a economia, é verdade. Mas por que o Brasil está sofrendo tanto, né, com a parada da economia em relação a outros países? Bom, porque tem uma desigualdade social gigantesca aqui. Né? Muitos de nós, muito de quem está vendo esse vídeo, sabe que pode parar aí por 2, 3 meses, porque tem pai, tem mãe que tem dinheiro aí que sustenta e tal. Né? Eu, inclusive, faço parte disso. Né? Eu não vou confessar minha vida aqui, mas eu estou com um sustento relativamente tranquilo, embora tenha alguns problemas aí. Mas tem gente que não tem. Então ela não aprofunda essa discussão, tipo, o que daria para fazer com esse pessoal do Nordeste? Porque esse pessoal no Nordeste fica o Léo e começa a ir para as grandes cidades de São Paulo e tal, que nem acontece ali com Chico Bento e a Cordulina, e eles não têm oportunidades justas que nem os demais, né? Então ainda não há uma discussão mais profunda, né, das causas e consequências dessa situação. Certo, gente? Então tá, era isso.